Bom pessoal, bom dia a todos. Estamos continuando com nossas equações e propriedades e funções da física matemática. Hoje a gente vai falar um pouco sobre uma função importante, né, que tem relação com a definição do fatorial, né, que é a função gama. Essa função aparece em vários locais diferentes, né, por exemplo na escrita de polinômios de Legendre, né, e existem propriedades importantes e formas diferentes de escrever essa função. Então, a gente vai falar sobre, primeiro, definir a função gama, ver algumas propriedades dessa função nessa primeira aula. Então, vamos lá. Então, função gama. Primeira coisa é definir. Então ela vai ser definida, né, por uma integral, que é, né, isso aqui. Então essa integral define a função gama, né, a função gama de x, onde o x pode ser um número complexo, inclusive. Tá? Então essa é a função gama, é uma integral zero a infinito, né, de uma variável qualquer, que a gente está chamando de t aí, né, t elevado a x menos 1, né, e na menos t dt. Aí, primeira coisa é pensar em alguns valores dessa integral, né, são valores importantes. Então, pensando primeiro, né, em x igual a 1, né, de modo que a gente está calculando gama de 1, usando a definição aí, então, gama de 1 integral 0 a infinita, né, de e na menos t dt, né, porque com x igual a 1, a potência do t, na verdade, vai ficar 0. Fica basicamente isso daqui, e na menos t, né, é menos e na menos t de 0 a infinito, né? E aí, menos e na menos t infinito, isso aqui é e na menos infinito que é 0, e aqui em 0 vai dar e na 0 que é 1, com o menos, mas tem o menos da aplicação no limite inferior, ou seja, no fim das contas vai dar 1. Então, gama de 1 é 1 mesmo. Tá? Então esse é um valor importante. Esse é o primeiro valor importante. Próximo valor importante é o gama, né, de meio. Né? Então, gama de meio, né? Essa é uma integral, 0 a infinito, t na meio menos 1, e na menos t dt, né? O que é 0 a infinito de t na menos meio e na menos t dt, ou também e na menos t sobre raiz de t dt. Tanto faz. Bom, para fazer a integral, agora a gente tem que fazer uma troca de variável.
Então a gente vai chamar raiz de t de u. Logo, né, se u é raiz de t, du, né, se quer ter na meio, então vai ser meio, né, de raiz de t. E aí, t, né, se u é raiz de t, t é u ao quadrado. Então, substituindo isso lá. Então, gama de meio vai ser uma integral, né? E aí a gente, né, e na menos t, t é u quadrado menos u quadrado, 1 sobre raiz de t dt, né, 2 du. Então, 2e na menos u quadrado du indo de 0 a infinito, por causa que 0 o dá 0, infinito dá infinito também. 2, 0 a infinito de e na menos u quadrado du. Então, agora a gente tem que fazer esta integral. E para fazer essa integral, a gente tem que fazer um certo truque. Então, para poder fazer essa integral ali, a gente vai precisar primeiro desta integral aqui. Vamos chamar essa integral de i, de menos infinito a infinito de e na menos delta x ao quadrado. Então, já para aproveitar, a gente põe um delta aqui. A nossa é com delta igual a 1. Né? E é de 0 a infinito, mas aí a gente vai chegar lá. Então, essa 4, né, onde delta é maior que 0. Bom, o que a gente faz agora? A gente pega e multiplica essa integral por ela mesma, tá? Só cuidando para usar uma variável diferente. Então a gente vai ter i ao quadrado, né? A integral vezes ela mesma. Só que aí usando uma outra variável, né? De modo que fica uma integral dupla. Então isso aqui é basicamente, né, pensando nisso aqui, nessa montagem, isso é como se fosse uma integral diária, e aí como a gente está integrando de menos infinito a mais infinito, é em todo o plano xy dessa função ali. Agora a gente faz uma troca de variáveis, na verdade uma troca de sistema de coordenadas. Ao invés de pensar em retangulares, como a gente está pensando aqui, a gente pode pensar em coordenadas polares. E aí, em polares, a gente tem que ρ
é x ao quadrado mais y quadrado raiz, né? E o elemento de área, ele é ρ de θ, o que é o correspondente ao dx e dy. Então, já que é uma integral feita em todo o plano xy, pensando em polares, a gente vai ter uma integral feita também em todo o plano, né, xy, o que corresponde, nesse caso, né, a você fazer uma integral. Então, em θ de 0 a 2π e em ρ de 0 até infinito. Do que? De e menos delta ρ quadrado, né? Só que aí tem o elemento de área ρ de θ. Em θ a gente já pode fazer integral. Então vai dar 2π, 0 a infinito, e na menos delta ρ quadrado ρ de ρ. E aí aqui a gente faz uma nova mudança de variável. Então, por exemplo, digamos que a gente chame, né, e na menos delta ρ quadrado de h, né? Daí dh, né, vai ser menos 2 delta, né? Repete isso daqui, né? Deriva esse troço, então aqui aparece um ρ de ρ. E aí o ρ e na menos de ρ é dh sobre menos 2 delta. Então, menos dh sobre 2 delta é ρ e na menos delta ρ quadrado de ρ, que é justamente o que está aqui. Então, eu vou usar isso lá, né? E aí, pensando nos limites, né? Então, quando o ρ, né, vai para zero, h vai, né, para e a zero, que é 1. Quando o ρ vai para infinito, h, né, ρ vai para infinito, e na menos infinito vai para zero. Então, a gente fica com o seguinte. A integral lá, 2π, a integral. E aí, quando é 0 em ρ é 1 em h, quando é infinito em ρ é 0 em h. Aqui tem o menos dh sobre 2 delta, né? Bom, 2 com 2 cancela, menos h sobre delta, falta um π, menos π sobre delta, né? 2 com 2 cancela, π sobre delta, menos, integral do dh é h de 1 a 0, o que vai dar, então, em 0 dá 0, em 1 dá 1, daí troca o sinal, então dá π sobre delta, isso aí quadrado. Bom,
Se o i quadrado dá π sobre delta, o i dá a raiz de π sobre delta, que é a integral que a gente quer. Então, a integral que a gente está querendo achar, que é essa integral aqui, e na menos delta x ao quadrado dx, ela vale então π sobre delta. Beleza. Agora, considere essa integral de novo. A gente pode escrever a i, que era isso aqui, como sendo duas integrais. Uma que vai até zero e uma que vai de zero até infinito. Então, essa integral, que inclusive vale aquele tanto lá, né? π sobre delta raiz, né? Pode ser assim. Daí a gente pode mexer nesta aqui. Aliás, nessa aqui. Então a gente faz assim. S vale menos x, logo, né? ds vale menos dx. Se x vai, né, para menos infinito, S vai para infinito. E se x vai para zero, S também vai para zero. Com isso a gente pega e substitui aqui, ó. A nossa integral, né, vai ficar uma integral de infinito a zero como S é menos x, e aqui começa, aparece ao quadrado, aqui fica S ao quadrado, né, e dx é menos ds. Então, esse menos a gente usa para trocar os limites de integração. 0 a infinito de e na menos delta s ao quadrado ds mais 0 a infinito e na menos delta x ao quadrado dx. Nota que essa integral aqui, na verdade, é igual a essa integral aqui, porque você faz a integral em x, de 0 a infinito, mesma faixa, né? E aqui, simplesmente, a s ou x está para representar só uma variável qualquer. Pode ser k, lambda, enfim, né? E, então, a gente tem duas vezes a integral de 0 a infinito de e na menos delta x ao quadrado dx. De modo que a integral de 0 a infinito é metade da integral de menos infinito a mais infinito. Então, a gente fica com a integral de 0 a infinito e na menos delta x ao quadrado dx é igual a π sobre 2, o que é meio de π sobre delta.
Agora a gente usa delta igual a 1. E a gente usa essa. E aí, né, a gente acha finalmente quanto é que vale, né, para o que a gente quer achar. Então, gama de meio, né, é 2 vezes a integral de 0 a infinito n menos u ao quadrado deu, né, o que vai dar 2, esse 2. Isso daqui é aquela com delta igual a 1, então 2 meio raiz de π, ou seja, gama de meio é igual a raiz de π. E aí a gente chega então num outro valor importante da função gama, que é justamente gama de meio. Tá? Bom, esse resultado é um resultado importante, né? Próxima aula a gente vai continuar falando de propriedades da função gama, né? E aí da sua conexão com justamente o que é o fatorial, tá? Então, pessoal, gostou? Dá um legalzinho, né? Curte o canal e até a próxima. Tchau!